Olá, eu sou o Andrei. Nessa apresentação desse trabalho, vou estar falando sobre a influência de nossos pais em nós e os nossos títulos e conhecimentos herdados deles e como isso afeta a nós. A influência de nossos pais em nós é grande. Com essa influência, herdamos ou não deles nossos valores, crenças, hábitos, comportamentos e características físicas. Podemos observar isso desde que nascemos, como por exemplo nossas características físicas, como por exemplo o cabelo dos nossos pais, o óleo das nossas mães e até doenças específicas que podemos herdar ou não deles. Além de características físicas, nós também somos influenciados por nossos pais em nossos pensamentos, e com isso acabamos criando nossas primeiras opiniões baseadas nas opiniões de nossos pais. Podemos pegar, por exemplo, nossa religião, que quase sempre temos nosso primeiro contato com ela por causa dos nossos pais, e assim somos influenciados por nossos pais a seguir a mesma religião. Além de herdarmos de crenças, hábitos e etc., nós herdamos também títulos e conhecimentos. Podemos dar de exemplo como apelidos, como por exemplo, um pai tem o apelido de fulano. O filho tem tendência a ser chamado de fulaninho ou algo parecido. Além de títulos, nós também herdamos diversos conhecimentos dos nossos pais, como por exemplo aquela receita de família que você aprendeu com sua mãe, ou aquele outro chá que cura qualquer dor de cabeça que você tenha. Dois exemplos que podemos dar é no livro Torturado, onde a mãe de Belonise Bibiana recebeu o título de parteira após Donana morrer, onde ela aprendeu a fazer partos com Donana. Outro exemplo que podemos dar do livro é onde, durante o próprio livro, o feiticeiro Zeca Chapéu Grande passa diversos ensinamentos para suas filhas, na qual Bibiana acaba se familiarizando mais com os ensinamentos espirituais e fica mais próximo do pai, enquanto Belonísia se familiariza mais com os conhecimentos da mãe e acaba ficando mais próximo dela. As heranças dos nossos antepassados são os pilares fundamentais que conectam as gerações passadas às presentes, mantendo viva a memória, as tradições e os saberes que atravessam os tempos. Cada gesto, cada crença, cada música ou história contada representa um elo do passado, transmitido de geração em geração como uma chama que nunca apaga. Dentre todas as heranças que temos no nosso país, uma das que mais se destaca é a culinária. A culinária é uma verdadeira linguagem universal que transcende fronteiras. Cada prato, cada ingrediente, cada técnica. A culinária nos transporta para um lugar de memória e conexão com nossos antepassados. Algumas das principais receitas tradicionais brasileiras são destacadas são os pratos mais conhecidos do Brasil. Temos um que é um clássico, que é a feijoada, que é um dos pratos mais emblemáticos da culinária brasileira, conhecida por carregar uma história profundamente ligada à cultura afro-brasileira entre as raízes da população escravizada do Brasil. A feijoada consiste em uma combinação única de influências africanas, indígenas e portuguesas, adaptadas ao contexto brasileiro. Acredita-se que a feijoada tenha surgido a partir de adaptações dos escravizados africanos aos ingredientes disponíveis. Eles utilizavam feijão combinando com carne de porco, que era considerado uma carne de menor valor, proveniente de restos deixados pelos senhores do engenho. Originalmente a feijoada era preparada pelos escravizados nas zendalas, utilizando a parte menos nobre do porco, como orelha, pé, costela, junto ao feijão. Com o tempo o prato foi ganhando popularidade entre as classes média e a elite, sendo servido em grandes panelas compartilhado entre amigos e familiares, especialmente em festas e celebrações. O vatapá é um prato típico da culinária afro-brasileira, especialmente popular na Bahia. Sua origem é rica em influências africanas, indígena e portuguesa. O prato combina uma base de pão, farinha de trigo ou de arroz, leite de coco, azeite de amendoim, com outros ingredientes como camarão, carne de peixe, frango ou até mesmo ovos. Também tem o bariado, que é aqui mesmo do estado do Paraná, especialmente da região litorânea. A história do bariado está intimamente ligada à cultura dos povos indígenas que habitavam a região, e a palavra bariado vem do verbo barear, que significa cobrir ou velar, que se refere à técnica que é usada na preparação do prato. O bariado é uma forte ligação com a cultura rural e com a vida no campo, sendo tradicionalmente preparado em grandes festas ou celebrações, como em casamentos ou da festa do bariado, em Morretes. Tô fazendo a live aqui, né? O pessoal tá vendo a live. Além da culinária, outra principal herança cultural é a moda, que assim como os sabores e os pratos típicos da culinária brasileira,
As roupas tradicionais também têm uma conexão profunda com a história e as raízes indígenas, africanas e europeias. Algumas das principais vestimentas tradicionais brasileiras são o traje gaúcho, que é típico dos estados do sul, como Rio Grande, Santa Catarina e Paraná. É um símbolo da cultura pampiana e está muito presente em festas como fandango e o tradicionalismo gaúcho. A roupa masculina é composta por bombachas amarradas com cintos, botas de couro e camisetas de manga longa e o famoso lenço vermelho amarrado no pescoço. Já as mulheres usam vestidos longos com maçãs bem volumosas e aventais, acompanhados de chapéus de palha. O traje gaúcho carrega um profundo significado cultural e histórico. Ele é uma forma de conexão com o passado, lembrando o estilo de vida dos primeiros gaúchos que habitavam na região do Pampa, com suas atividades de pastoreio e de defesa das fronteiras do Brasil. O traje simboliza também a resistência e a identidade de um povo que preserva suas tradições com orgulho, mantendo a viva memória de seus antepassados e celebrando as relações com o campo e a natureza. Também tem o traje nordestino tradicional, que o traje nordestino tradicional carrega muita influência da vida rural e das festas populares, que para os homens é comum o uso de camisas de algodão com mangas curtas, calças de tecido leve e chapéus de palha. As mulheres, por sua vez, costumam usar vestidos simples de algodão, com cores alegres e saias bem longas. O visual é descontraído e funcional, adequado para o calor intenso da região. Há também heranças que são concentradas em regiões bem específicas, como o próprio chimarrão, que está mais na região sul do país, ou mais ao lado ainda como o Forró Caju, uma das maiores festas juninas do Brasil, que acontece na capital do Sergipe, Aracaju. Ou Marujada, um grupo vestido como marujos desfilam pelas ruas cantando e dançando músicas que fazem alusão ao mar, às batalhas e aos santos da Igreja Católica. Em Lençóis é possível conferir esta manifestação cultural na Festa do Senhor dos Passos, que ocorre no fim de janeiro na Festa do Divino em Andaraí. Outra manifestação cultural é a dança. Danças não são apenas uma manifestação artística, mas também um espaço de resistência e preservação da memória e identidade afro-brasileira, representando a luta pela liberdade e a celebração da ancestralidade. Algumas das principais danças da cultura quilombola são: jongo. No Brasil colonial, era praticado pelos escravizados como forma de celebração, comunicação e resistência cultural nas senzalas e nas lavouras de café. E muitas vezes era usado como forma de comunicação, para que os escravizados pudessem trocar mensagens sem que os senhores entendessem. A música era bem simples, feita em sua maioria com tambores, e o canto era improvisado, na forma de chamada e resposta. A dança era feita em roda, com pares de dançarinos no meio. Samba de roda. A música é feita com instrumentos como pandeiros, atabaques, berimbaus, tambores, violão e cavaquinho. A dança é feita em roda, daí vem o nome, com homens e mulheres formando um círculo. Uma ou mais pessoas entram no centro da roda para dançar de forma improvisada. Em 2005, o samba de roda foi declarado Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. Maracatu. O maracatu é uma manifestação cultural e musical afro-brasileira que surgiu no estado do Pernambuco, combinando ritmos percussivos, dança e elementos simbólicos da cultura africana e portuguesa. Ele se destaca por suas cores vibrantes, figurinos exuberantes e a batina marcante, sendo uma das expressões mais importantes do carnaval pernambucano. O maracatu tem seu início no período colonial brasileiro, por volta do século XVII, e está ligado diretamente às Irmandades Negras e ao secretismo religioso. Durante a escravidão, os africanos e seus descendentes encontraram formas de manter vivas as suas tradições, adaptando suas cerimônias às imposições da cultura europeia. A dança do maracatu é marcada por movimentos fortes, ritmados e majestosos, refletindo a imponência e a ancestralidade da manifestação cultural. Ela varia conforme o tipo de maracatu praticado, podendo ser solene e ritualística no maracatu nação ou vibrante e explosivo no maracatu de baque solto. Educação e resistência cultural. A educação inclusiva e histórica desempenha um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa, democrática e consciente de sua diversidade. Pensando nisso, surgiram as escolas quilombolas. As escolas quilombolas são unidades educacionais que atendem comunidades remanescentes de quilombos, territórios historicamente ocupados por descendentes de africanos escravizados que resistiram à opressão e formaram
comunidades autônomas. Essas escolas seguem as diretrizes da educação escolar quilombola, previstas na legislação brasileira, que reconhece a necessidade de uma educação contextualizada voltada para a realidade e a cultura desses povos. As escolas quilombolas desempenham um papel fundamental na preservação da cultura afro-brasileira, na valorização das tradições dos quilombos e na promoção de uma educação inclusiva que respeite e fortaleça a identidade e a história das comunidades quilombolas no Brasil. Essas instituições são espaços educacionais localizados em áreas remanescentes de quilombos, onde na prática pedagógica vai além do ensino formal, integrando as vivências, saberes e tradições desses povos. Preservar a cultura quilombola não é apenas manter tradições vivas, mas também reconhecer a contribuição histórica das comunidades negras para a formação da identidade brasileira. Além disso, fortalece a luta contra o racismo e a desigualdade, promovendo orgulho e pertencimento às novas gerações. Para finalizar, vamos falar um pouco sobre a cultura presente no livro Torturado, onde foi tratado principalmente o Jari. Mas o que é o Jari? O Jari é uma religião de matriz afro-brasileira que se destaca pela sua singularidade e forte vínculo com a região da Chapada Diamantina, na Bahia. Embora compartilhe raízes com outras práticas afro-brasileiras, como o candomblé e umbanda, o Jari apresenta próprias características, resultado dos séculos de sincretismo cultural e religioso. O Jari surgiu na Chapada Diamantina, mais especificamente em umas cidades como os Lençóis, Palmeiras e os Mucugé. Durante os séculos XVIII aos séculos XIX, a região foi um polo importante na mineração de ouro e diamantes, atraindo populações de diversas origens: africanos, escravizados, indígenas, europeus e mestiços. Os rituais do Jari são ricos em simbolismo e conexão espiritual. Alguns deles são as sessões de cura, são rituais voltados pela cura espiritual, emocional e física, geralmente vem do uso de ervas, passes energéticos, bebidas e até mesmo oferendas. Como outras religiões afro-brasileiras, o Jari utiliza as oferendas de frutas, flores, comidas, até sacrifícios de animais para agradar as entidades divinas. Rezas e cantos são outra forma de conseguir invocar as entidades e criar uma atmosfera espiritual propícia para trabalhos religiosos, como limpar a alma e etc. Uma característica marcante do Jari é a sua profunda conexão com a natureza. Muitos rituais são realizados em locais sagrados, como cachoeiras e florestas. Para os praticantes, a natureza não é apenas um cenário, mas parte essencial da espiritualidade, representando as forças que sustentam a vida.